Professora Otília, a palavra é sua, fique à vontade, 30 minutos, com aquele chorinho já prometido previamente. Boa tarde a todos. Eu agradeço a vocês pelo convite, ao Luiz Carlos de Campos por ter me trazido para cá. Eu sou professora de língua portuguesa há muitos anos, 37 anos, né, de professora, e sou professora aposentada da minha universidade e trabalho ainda lá no mestrado de educação, na língua de linguagem e educação, e pesquiso leitura escrita e oralidade no mundo das engenharias. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu vou falar coisas para vocês um pouco diferentes, de repente, e essa coisa de ter mais, isso é uma coisa muito da minha mãe. Minha mãe nasceu em 1917, já é falecida, e sempre a gente almoçava lá nos sábados, e fala, mãe, quanta comida, mas vai que vem mais um, né? Então, quando a gente prepara alguma coisa, a gente tem um pouco isso de mãe, né? Sempre sobra, né? Porque a gente sempre acha que vai faltar. Tá? Depois, no final, eu aprendi também a colocar meu endereço de novo, aí vocês podem anotar, se quiserem perguntar alguma coisa. Bom, a minha intenção, entre a intenção e a realidade, existe uma diferença, a minha intenção é refletir. Vocês vão ver que eu vou fazer muitas perguntas, tá? Eu quero refletir sobre os conhecimentos do campo da linguagem, eu já vou explicar qual é a minha concepção de linguagem, quais são as implicações que isso tem, adotar uma concepção de linguagem e como isso vai interferir na aprendizagem da leitura, da escrita e da oralidade para a formação de um sujeito que participa de eventos de letramento, que eu também vou definir daqui a pouco. Então, é o seguinte, eu adoto, na minha prática docente, e também nas minhas pesquisas, a perspectiva enunciativa. Então, a linguagem não é alguma coisa que está pronta, né? Eu acho que ela é uma forma de interação, há uma negociação de sentidos, é uma expressão heterogênea, ela constitui o falante, e o falante é constituído por ela, e nós não trabalhamos com texto, nós trabalhamos com enunciados. Ou seja, a gente tem muita ideia do enunciado da prova. Estou falando, quando vocês estão me ouvindo, eu aqui tenho um contexto de interação, né? Eu, Otília, da área de português, falando para pessoas que eu nunca vi antes, né? Da área de física e química. Eu tenho interlocutores, eu tenho uma intenção, e vocês têm outra, e eu estou num gênero discursivo chamado palestra, que é um pouco diferente de uma conversa no barzinho, que é diferente de um e-mail e tudo mais. Então, assim, é por aqui que eu quero trabalhar. Infelizmente, a escola ainda tem ficado muito na perspectiva do texto e esquecido que nós trabalhamos uma perspectiva de enunciado. Então, quando eu tiro uma notícia do seu contexto, a gente vai ver algumas coisas aqui, fica muito complicado de compreender. Bom, eu me senti desafiada. Eu pensei muito, mas muito mesmo. Então, como é que eu comecei, como é que eu organizei isso? Quando eu falo esfera de circulação da linguagem, estou me baseando na teoria bakhtiniana, a linguagem ela circula nas nossas casas, ela circula na universidade, ela circula no trabalho, ela circula na igreja. E eu comecei a olhar. E o que eu comecei a olhar? Nós temos um grupo de formação de professores que já tem 16 anos, chama GPLP, hoje ele tem professores de todas as áreas, é um grupo voluntário, formado em 2010, e nesse grupo a gente teve um ano que a gente estudou só a leitura, e estudou a leitura, então, das dificuldades das provas. Como os alunos entendiam física, mas iam mal na prova de física. E isso, uma professora de português começou a pesquisar isso no município de São João Batista, e foi aí que eu comecei. Eu comecei olhando as questões do Enem. Dessas questões do Enem, eu comecei a olhar como é que era a casa dessas pessoas, pensando, esse texto que está aqui no Enem também está lá na casa das pessoas. E o texto que está lá no Enem também está no livro didático. Eu acabei de participar da avaliação de livros didáticos, né? Então, assim, há uma relação. E exigindo uma outra coisa, como é que o texto circula na escola? Então, vamos começar por aqui. Tá? Vamos começar pelas casas. Então, no cotidiano, por exemplo, é muito interessante. Foi muito prazeroso fazer essa fala, tá? Eu fiz uma baita pesquisa, eu entrevistei professores de física, química, foi muito legal. Então, quando eu pego um rótulo, uma das coisas que está no rótulo é um outro gênero, que é a tabela nutricional. Apesar dela estar no nosso cotidiano e ser um texto informativo, ela tem uma metalinguagem. Não é verdade? Então, para eu compreender o que é um valor energético, o que é um carboidrato, uma proteína, eu vou precisar de um lugar específico, né? Eu vou precisar da escola. Então, eu tenho um texto informativo com uma metalinguagem. Eu pego um rótulo, por exemplo, o rótulo ele também está dividido em setores, ele é um pouco diferente, né? Aqui, se eu pegar o composição, vocês já estão vendo que é
Eu consigo ler o modo de usar, mas quando eu pego composição, ele tem o quê? Informações que são metalinguísticas. Tá? Então, olhem só. Peguei coisas do cotidiano para a gente ir discutindo. Olhem só, essa é uma embalagem do Tilenol. Ela tem informações fora, em vários lugares, né? Ela tem do lado, né? Tem embaixo. Não é um texto que a gente lê contínuo, é um texto descontínuo, né? Eu vou ler em vários lugares. Os nossos alunos estão muito acostumados a ler no papel, né? Não sei se vocês percebem. Uma linha atrás da outra, uma linha embaixo da outra, uma palavra atrás da outra. E aqui a gente tem um texto contínuo. Dentro desse texto, eu tenho um outro texto, que é a bula. Essa parte da bula, ela está relacionada com o quê? O que a gente vai precisar usar. E que é muito importante, né? Se eu não souber ler isto, pode ser que não faça efeito, pode ser que faça um efeito, né, nefasto, de repente. Né? Eu tenho que saber ler. Então, para a criança abaixo de 11 quilos ou 2 anos, consulte o seu médico. Né? E vai vir toda uma relação de proporção. Né? Isso é uma leitura que não é uma leitura de palavras. Né? Então, eu estou aqui. Quando eu pego, por exemplo, essa outra embalagem, ela tem ela também é embalagem, né? Só que ela tem uma outra forma. Então, isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Eu tenho aqui, máxima proteção anti-cáries. Nessa embalagem, eu tenho uma coisa muito interessante. Eu tenho um aspecto publicitário que a embalagem do remédio não tinha. E o que a gente acaba pensando na escola? Que faz parte da vida, então não precisa ensinar a ler. O cara aprende sozinho. Eu acabei de fazer uma palestra, faz 2 semanas, para 1.000 e poucos professores, na jornada de alfabetização, sobre que o professor precisa ensinar a ler. Que ler não é algo natural. Que ele demanda a leitura. Bom, um outro texto que nós podemos encontrar é uma charge. Isso é bem legal, né? Não acho o meu nome nas latinhas de refrigerante, nem eu, né? Procura no SPC que tu acha. Né? Então, o que é a charge, né? É um texto que foi tirado do jornal. Depois eu também mando para vocês os slides, vocês podem me pedir, não tem problema nenhum. Tá? E o que acontece aqui? Eu tenho uma charge. A charge está na seção de opinião. Ela é um texto crítico. Tudo bem? Todo mês a minha casa chega a minha conta de luz. É um texto descontínuo. Eu peguei uma conta de luz aqui de São Paulo, de água, aliás. Essa é de água. Essa é de água, não é de luz. Eu que troquei embaixo. Não faz mal, a gente vai dar tudo. São textos descontínuos que eu vou ter que ler de várias maneiras. Um outro, né, é o manual de instalação. Ele vem com texto e ele é o que a gente chama de um multimodal, um texto multimodal. Então, eu vou ter aqui informações enumeradas, né, com os dois. Às vezes com mais texto, às vezes com menos texto. Eu também tenho, por exemplo, publicidade em site. Vocês vão ver que isso tudo tem a ver com as questões do Enem, tá? Então, assim, essa é o site da Varilux. Então, eu tenho um site, e no site começa a propaganda, já 50% no segundo par, né? Então, ele é um texto totalmente informativo, em cima vai ter o quê? Esse é um texto por hiperlinks, né? É o letramento digital, é um outro tipo de letramento. Então, eu vou ter um outro. Esse aqui é especial, é uma receita culinária, mas ela é 0 açúcar. Ela trabalha com adoçante culinário. Então, a receita, ela é um texto com formato, com composição fixa. Né? Ela sempre tem ingredientes e preparo. E depois, a quantidade. Então, ou seja, ela faz parte do nosso cotidiano. Mas só pessoas que têm problemas com açúcar é que vão ler essa receita. Estou no caixa do supermercado e encontro essa revistinha. Tira a primeira pedra, quem nunca viu, né? A gente está passando no caixa, já tem as revistinhas pequenininhas. Olhem só, a capa de uma revista, ela também é um texto multimodal e ela é um texto publicitário, né? Olhem só, combata, livre-se, né? É a mesma linguagem do texto. Dentro dela, eu vou encontrar o quê? As receitas da vovó, por acaso, aqui o xarope caseiro para gripe, né? Que é uma receita diferente daquela anterior.